Vamos lá, pessoal. Então, como eu falei, as questões entre os pesquisadores que relacionam também a Júlia Guerra, outros pesquisadores que nos traz também uma gangorra entre a Primeira Guerra e a Segunda Guerra Mundial e várias fobias que ocorreram. Ok? As fobias são desencadeadas, são estimuladas, são despertadas pelo diagnósticos, os dons de diagnóstico de administrar entre os sintomas e os campos simbólicos. A palavra de dom é usar como competência, estudou e o dom que teve de diagnosticar foi uma ajuda. Bom, então nos traz pontos importantes que é a maneira espontânea que nós traz o que? Um casamento infeliz ou feliz. Infeliz que houve muitas perdas, como a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, e as próprias mães e pais ou parentes que perderam homens e mulheres na Segunda Guerra Mundial têm traumas até hoje, ainda contam história, tem documentários como a ditadura que houve, aconteceu fatos aqui nos campos comunistas, jornais, a comunicação social, ou seja, a era Vargas, João Goulart, ou seja, vários presidentes que passaram e houve uma ditadura exemplar, mística, que trouxe que fobias somente em mulheres, que traz um documentário em destaque também entre os bastidores ligado à motricidade humana e gênero. Coloquei ali até na Multivix, uma faculdade ali, entre um grupo ligado a EAD, ligado a essas questões. Porque tem pessoas ainda que viveram esta época quando eram novos e contam algumas histórias fóbicas, quando se coloca fobia ou nos coloca um controle, adjuntos, adfundos históricos, adfundos, fundamentos que possam ter bases relacionado à vivência, à convivência, o modo de criar, de viver, as formas, as coisas que são colocadas, as concepções de mundo, pensar, sentir e agir. Ok? Então, tem vários autores ligados à psicologia, não sei se é Daniel Goleman, lembra a inteligência emocional, que ele coloca alguns autores, como esse aqui que eu citei agora, a Júlia Guerra, que é a questão da felicidade, coloca em destaque alguns termos ligados ao capítulo. Está na prateleira da psicologia de Borgotani, já outras ferramentas ligadas ao aprendizado motor e reabilitação. Pode citar muito, mas faz tempo que eu não falo essas vozes ocultas ligadas à minha própria consciência. Então a bomba durante a Segunda Guerra Mundial desenvolveu fobia. Vê que muitos homens têm uma dificuldade de falar. Eles, eles são treinados para falar. Eles são treinados para você obter uma missão. Você pode ver 007, aqueles filmes de ficção. Tem agentes que vão lá, fazem a missão, não quer saber de onde você é, o seu diagnóstico, não quer fazer nenhuma leitura, mas é o modo estratégico, já dá o papel para ele, vai lá e faz a missão. Cada um tem o seu departamento, vamos usar como paralelo. Então ali o que? Tem um capitão, tem vários capitões, vários setores, que são frotas ali, são pontos estratégicos que têm inteligência. E ali as forças armadas vão ter pontos estratégicos entre guerras, entre inteligências, que vai haver destaque a maior, a grande superpotência. Ok? Mas há fatalidades de que próteses, e aí que começam os cosméticos, né? Ou seja, mercados, meios ortopédicos, clínicas ligadas aos sentidos, que eu já falei sobre os autores, que relacionam esses pontos que vão ser experimentais entre os fundamentos biológicos, fisiológicos, psicológicos e outras disciplinas que relacionam a motricidade humana e a educação física ligada aos campos sócios. As pessoas falam que muitas vezes não tem nada a ver ou entregar a alguém um livro por preocupação, ou seja, que possa ser obsessivo relacionado ao estudo,
Mas quando você está dando livros assim, você quer saber muitas vezes as referências e anexos que condicionam e acondicionam a própria educação física nesses traumas. Que a maioria das vezes nós temos que ter um pé muito rixoso quando chamamos a atenção de meninos e meninas em épocas. Temos que ter uma autoridade muitas vezes e pedir muito a Deus para não haver traumas depois acabar com a sua vida. Porque se ele não sabe ouvir não, na casa só é assim, com a mãe e com o pai. Muito dinheiro, capital. Rapidamente o próprio pai e a mãe podem acabar com a tua vida e com a tua carreira. Tipo de dispositivo ou aplicativo. Tempos atrás eu vi um filme que nos bastidores, quem era contra o Batman, era um jovem que muitas vezes não tinha autoestima e a sua assertividade ele colocou como vilão. Ele viu tanto nos campos intelectuais, porque a tecnologia hoje, tempos atrás falava que era algo intelectual, hoje está ampliado em alguns lugares, ok? Então eu estou falando que eu tinha essa dificuldade. Lógico que eu já trabalhei como segurança, assim, ficar vigiando lojas, limpando. E depois eu entrei na profissão, educação física, e piorou ainda. Ou seja, nos traz essa globofobia. Globofobia ou fonofobia. Globofobia o quê? Globofobia que você vê aquele universo de guerras e também você vai lembrando dos seus próprios trabalhos, aonde você trabalhou, aonde você se identificou, verificou. Quando você vai numa casa de alguém, ou um próprio psicólogo, um tipo de pastor ou padre, tenta diagnosticar os campos simbólicos e sintomáticos do próprio professor. Ele pode ser um tipo de pessoa doida ou maluca, ou seja, um distúrbio de aprendizado, ou seja, mas vê aonde ele passou, não chega logo conceituando, porque que nos traz uma cosmogonia, às vezes vai trazer para ele uma tremedeira, uma correria, que tem que tomar um tipo de remédio, que isso é simples e modesto e genuíno, mas para alguns falar, ele não era o capitão, ele não é o general, não é ele que colocava a gente na fila, para ficar em ordem, não é ele que não falava para não bater nas meninas, aí o que as meninas fizeram? Nos campos da virilidade que ele falava, no campo de Foucault, o próprio Foucault foi melhor que ele, porque o próprio Foucault divulgou livros e falou sobre o artigo 6º, sobre segurança, sobre moradia. O Foucault foi um leviano melhor que ele. E aí agora? Então nos traz que parâmetros importantes que eu tenho que abaixar a cabeça e a crise, é onde que eu tive tempos atrás no espancamento. É lógico que eu venho aqui conversar, dialogar. Mas tem pessoas que não querem diálogo, querem mortos. A guerra já está cheia de gente, vai para lá. Vê se tem um João Paulo lá, Alves da Silva lá e acaba com o seu tipo de serotonina, o seu ódio, a dopamina para dar gargalhada, porrada. Temos que ter autodefesas. É um tipo de noradrenalina que tem, que o ser humano coloca. Quando ele chega a um lugar, tem um tipo de lazer deleitoso, com ver mortes nos meios de comunicação. Estou falando nós, ok? Então, tem vários livros que relacionam a psicomotricidade, ela traz em destaque 1983, 1995, 1996, eu deixei lá, anexado lá perto de Joaçuba, Itapeba ali, Itamira, ali perto de Minas Gerais e Bahia. Deixei num hotel ali e falei assim, olha, vou pegar o livro, a revista Veja aqui, vou pegar a revista Veja, vou trocar com a senhora, posso deixar lá na prateleira também os livros? Eu deixei aqui, ó. Revista Veja, que eu tive de todo um respeito, que em campo de banca também, se me chamar, eu vou discutir com a Miriam Leitão, não vou fechar os meus olhos diante dessas algo confessando que ela passou, né? Que ela passou por isso, essas questões que a própria República Brasileira passou. Entre uma matéria-prima relacionada a poderes, corredores, bastidores, entre o vinho e o seu orgulho e o poder. Entre o poder, há tanto poder, nos traz tanta natureza que nem percebemos que não somos naturais, mas somos tantos poderosos que libera tantas substâncias bioquímicas que nos traz poderes para fazer coisas loucas.
diante das nossas